Saiu o primeiro relatório trimestral deste ano com números muito melhores do que foi os números do ano passado, mesmo período do ano passado, 2025. Mas mesmo assim o mercado ficou receoso e a ação despencou na sexta-feira passada. Eu vou trazer para você nesse vídeo os números que realmente importam para o investidor. Eu estudei o relatório do primeiro trimestre de 2026 e peguei os números que importam para você. Porque é muito fácil ficar aqui lendo o relatório, ficar vendo aqueles números para dar um nó na tua cabeça, ficar enchendo linguiça e você acabar que não entende nada. Então eu peguei os números que realmente importam, a EBITDA, o lucro líquido, números que realmente importam, a produção, a margem EBITDA, o guidance, e vou trazer aqui para você esmiuçado aqui na tela do meu computador para você entender. Será que é o momento de entrar na Vale? Será que é o momento de sair? Será que é o momento de manter as ações? Eu vou trazer para você nesse vídeo. Você sabe que aqui nesse vídeo a gente não fica lendo relatório por ler. A gente pega as informações, pegamos as informações, montamos aqui uma apresentação e trazemos para você os números nu e crus, para você pegar essa informação e fazer o que você bem entender com essa informação. Se você vai comprar, se você vai vender, é uma decisão sua. A minha função é trazer os números aqui para você o mais fácil possível para que você entenda. Porque, como eu já falo em vários outros vídeos, ficar lendo lá o relatório inteiro, muitas vezes vai dar um nó na tua cabeça e vai acabar que você não vai entender nada. É isso que a gente faz aqui nesse canal. Esmiuça os relatórios e traz os números que realmente influenciam o investidor na hora de comprar e vender. E é isso que você vai ver nesse vídeo. Número sucinto, rápido, direto no ponto, no cerne da questão, o que influenciou na queda da ação e por que o mercado ficou tão receoso com a Vale, mesmo tendo um resultado muito melhor do que foi o mesmo período do ano passado. Vem comigo que eu vou te mostrar nesse vídeo agora sem enrolação, vem. Vamos então direto para o que realmente importa para nós aqui nesse vídeo, que é a análise de resultado do primeiro trimestre de 2026 da Vale. Resultados divulgados semana passada, dia 28/4. Lucro líquido em dólar, tudo que eu falar aqui nesse vídeo vai ser em dólar, ok? 1,8 bilhões em dólares, mais 36% versus o mesmo período de 2025. Receita líquida, 9,2 bilhões em dólares, 14% a mais em relação ao mesmo período de 2025. E a EBITDA ajustado, 3,9 bilhões, mais 23% versus ao mesmo resultado de 2025. Já quebramos aqui no começo desse vídeo, meus amigos, uma narrativa do mercado. Se o mercado está saindo da Vale, ou se o mercado está dizendo, ou algumas pessoas estão falando, que a Vale é uma empresa ineficiente, uma empresa que não performou bem, isso aqui já quebra todas as narrativas que existem por aí. A Vale sim é uma empresa que dispensa apresentação, é uma das maiores empresas listadas na Bolsa de Valores, passa de bilhão o valor do mercado. Isso aqui mostra o quê? Eficiência. Ela superou em muitos fatores. Esses fatores aqui que eu coloquei na tela são os fatores que influenciam com certeza nós investidores na hora da compra. Então eu coloquei bem explicativo aqui, bem destacado aqui. Esses pontos aqui muito importante mostra que o que a performance, a geração de valor, já quebra-se aqui uma narrativa de que a empresa é ineficiente, mas mesmo assim, Bruno, ela teve um resultado top, show de bola, ficou legal. Muito bom esse resultado aqui, mas mesmo assim caiu o valor da ação. Eu vou mostrar para você o resultado, o porquê nos próximos slides, o porquê que o resultado foi tão bom, melhor do que foi o mesmo período do ano passado, e mesmo assim a ação caiu. Para você ver como o mercado financeiro, como os investidores, como o mercado de ações vai na contramão de muitas certezas, né? Muitas certezas que a gente tem, ele vai na contramão. O que acontece muito no mercado de ações é que muitas pessoas compram o boato e vendem a notícia, ou seja, a empresa coloca lá uma projeção, guidance e tal, as pessoas vão lá e compram esse boato, essa expectativa de projeção e vendem o que na notícia? Vendem o que quando sai o relatório, os resultados dos relatórios trimestrais acabam saindo. A Vale já subia mais 12% ao ano antes do resultado. Quem antecipou a compra, quem antecipou a recuperação, vendeu ao sair do balanço. É mecânico. Acontece toda vez que uma ação sobe forte antes do balanço. O que acontece? Sabemos, eu vou mostrar mais pra frente, tem aqui também que eu já coloquei o custo sobre o guidance. O guidance é a projeção de resultados que a empresa coloca. Guidance é a projeção de resultados. Quando uma empresa e o mercado também, paralela à empresa, espera um resultado, espera ali uma performance tal, e essa performance, esse resultado fica abaixo do que a empresa prometeu e do que o mercado espera, o que acontece? As pessoas vendem o quê? A notícia. O mercado vende a notícia. Vende o quê? O resultado. Outro fator muito importante é que a EBITDA abaixo do consenso realizado foi de 3,9 bilhões, o esperado era de 4 bi. Esperado que também ficava dentro do guidance. A empresa prometeu, mesmo com as intempéries, a empresa prometeu aí uma EBITDA e o esperado pelo mercado era de 4 bi. Então temos aqui um desvio de menos 3%. Os fundos operam com modelos precisos. Qualquer desvio é gatilho para venda, como eu já falei aqui
sobre compra do boato e a venda da notícia. Custo estourou o próprio guidance, estourou o próprio resultado. C1 realizado ficou em 23,6 a tonelada. O que é o C1? C1 é o custo de caixa de produção no minério de ferro. Ou seja, o quanto custa para a empresa, ou quanto custa a produção do minério de ferro para a empresa sem o frete. Então, o C1 é isso. O guidance, o prometido pela empresa, era de 20 para 21,5 por tonelada. O realizado, o custo de caixa de produção do minério de ferro ficou em $23, acima do que a empresa prometeu. Já é mais um gatilho para o mercado olhar e dizer, opa, você já começou o ano assim, como eu coloquei aqui, você já errou no início com o guidance, com as projeções, o que esperar no restante do ano? O mercado olha assim. Então, mais um resultado aqui, esmiuçado, explicado para você o porquê que a Vale decepcionou em muito, mesmo tendo um resultado melhor que o mesmo período do ano passado. Resultado melhor, produção melhor, uma geração de caixa melhor, um resultado melhor, um EBITDA melhor, enfim, produções melhor, que a gente já vai chegar lá no níquel e cobre. Porém, resultados como esse aqui, guidance, projeção, decepciona. Temos outro calcanhar de Aquiles, que é o fluxo de caixa livre, que decepcionou. O fluxo de caixa livre ficou em 813 milhões de dólares versus o que era esperado e projetado pelo mercado, que era de 1,4 bilhões, ou seja, ficou aqui, ó, 44% abaixo do esperado. E aqui entra um fator muito importante aqui abaixo. Dividendos extraordinários saem de cena. Grandes investidores, grandes fundos, grandes grupos de investimentos, ou até mesmo você que investe lá teu dinheiro todo mês, que entrou na Vale esperando um dividendo mais gordo ou um dividendo extraordinário durante esse ano, já sai de cena, já sai de mês. O investidor olha para todos esses dados, o EBITDA, um guidance, o boato, enfim. Então tudo isso aqui acopla com o quê? Com um dividendos extraordinário que sai de cena. O grande investidor, o mercado, fica receoso e acaba saindo. Quando sai a notícia, como eu coloquei aqui em cima, quando sai a notícia, vende e despenca o valor da ação. Como eu coloquei aqui, quem comprou por renda, vendeu. Ou seja, aquele investidor compra pensando só no comprar e vender, tirar o seu lucro e ir embora, vendeu, que são os que movimentam. Nós temos que agradecer a eles que dão liquidez à nossa bolsa de valores. Vale deu queda de 4,5 no dia 29/4, ou seja, um dia após a publicação desse relatório do primeiro trimestre de 2026, ela caiu 4,5% no dia 29, no dia seguinte, após esse resultado aqui ser colocado para todo mundo ver. O que o mercado ignorou e o que vem pela frente, pontos positivos, metais de transição. Cobre, a produção subiu para 13%, preço realizado mais 47% ao ano. Níquel, uma produção de mais 12% na comparação anual, ou seja, mesmo em relação ao mesmo período do ano passado, ou em relação ao período que foi 2025, ela teve uma alta nessa produção de níquel em 12%. E nós sabemos, vou deixar aqui abrir um parênteses aqui, que nós sabemos que nós estamos na era da tecnologia, do digital. E esses avanços das IAs vai se utilizar muito o quê? Materiais como níquel e cobre, que são matéria-prima. Está acontecendo uma revolução com IAs, tecnologia, vai se utilizar mais da energia, vai se utilizar mais do que de cobre e níquel, ou seja, a Vale está se tornando uma empresa de metais de transição energética. Então, esses metais de transição aqui, esses metais ligados à energia, que uma IA precisa do que? De energia, precisa do que? Dessas matérias-primas para funcionar. Grandes computadores, ou seja, estamos tendo um avanço nessas tecnologias, mas para elas funcionarem, tem que ter o que? Energia, tem que ter o que? Metais de transição aqui. E a Vale tem uma produção de superior ao que foi ano passado de 13% no cobre e superior a 12% que foi em relação ao mesmo período do ano passado. Ou seja, ela teve um avanço nessas produções. Sabemos da evolução de IaaS e de tecnologia no mundo. Então isso aqui é um ponto muito positivo para nossa amiga Vale. E se o ciclo continuar, a dependência de minério de ferro diminui e a exposição ao preço da China também. O que acontece? Ou seja, a China está passando por muitas instabilidades políticas e isso traz um pouco de receio. Uma empresa do tamanho da Vale, muito exposta a uma política nacional, a uma política financeira de um país como a China, que está ali nas suas intempéries, que está ali nas suas inconstâncias, instabilidades, isso aqui também traz o que? Um receio, traz um ponto de alerta para o mercado. Então, é isso que eu falo para você. Analisar não só o micro de uma empresa para entrar ou sair, para entrar ou vender, para manter ou não manter na carteira. É analisar o macro. Tudo, o cenário, o setor, o país onde aquela empresa está inserida, os pontos positivos que ela também está indo para esse setor aí de energia. E a conclusão, o que o mercado diz, lucro projetado pelo BTG Pactual é de 20 bi. E aqui nós temos um piso de guidance, mais uma vez a Vale, não considerando aí as intempéries, as dificuldades que ela atravessou, considerando aí uma projeção de lucro aí de 22 bilhões.
E o BTG mais ciente, mais consciente, colocando apenas em 20 bi. O mercado não precifica o passado, o futuro. E eu coloquei o futuro, mas também o mercado precifica o agora. Tanto que saiu o relatório do primeiro trimestre de 2026 da Vale num dia, no outro teve uma queda de 4%, como nós vimos aqui, ó. Uma queda de 4,5% de um dia para o outro, depois que saiu o relatório do trimestral desse ano da Vale. Então isso aqui é muito importante. O mercado olha muito agora. E o mercado não pune a empresa, como a gente vê aí no mercado, o mercado não pune a empresa muitas vezes pela ineficiência ou porque ela é ruim. Pune pelos resultados no curto prazo. O retorno no curto prazo, como eu sempre falo nesse canal. Resultado cresceu versus 2025, mas decepcionou em EBITDA menos 3% do consenso, o custo de caixa que você já sabe o que é, do próprio guidance, FCL de 44% abaixo, dívida líquida saiu de 0,6, que a gente já vai ver no próximo slide, 0,6 vezes ao dólar para 0,8 vezes ao dólar. EBITDA em um trimestre. Ela teve um aumento em um trimestre. Isso aqui não é legal. Guidance, lucro em risco. BTG projeta para 20, mas a Vale bateu o pé e projeta ir para 22 bilhões. Brumadinho e Samarco sabemos que são grandes empreendimentos da Vale que consomem por trimestre 393 milhões. Aqui a gente consegue ver, né, o tamanho que é a Vale, né? 393 milhões em dólares por trimestre com Brumadinho e Samarco. E os dividendos extraordinários, como eu já coloquei aqui, estão fora de cena, sai de cena. Quem entrou pensando um dividendo maior, ou extraordinário, para fazer a alavancagem de carteira, já caiu do cavalo, porque não vai ter isso provavelmente, do primeiro trimestre de 2026 da Vale. Aqui é um ponto muito que eu queria trazer para você, que é a dívida líquida expandida, um aumento explicado principalmente pelo pagamento de dividendos. Eu quero que você marque bem isso aqui. A dívida líquida expandida no quarto trimestre de 2025 estava em 15,5. Já no primeiro trimestre, poucos meses depois, no primeiro trimestre desse ano, estava em 17,2. Mas ela colocou aqui para nós explicando. Esse aumento de 2 bilhões foi aqui o efeito de caixa de 2,8, que saiu de 15 para 17. Ou seja, aqui nós temos 2 bilhões de aumento dessa dívida do final de 2025 para o começo de 2026, temos um aumento dessa dívida de 2 bilhões. E ela já colocou aqui explicando, efeito de caixa aqui, pagamento de dividendos e remuneração aos acionistas. Porém, aqui nós temos que deixar também mais uma observação. Ela colocou que está movendo-se em direção à média da meta. Ou seja, tivemos um aumento em poucos meses, no final de 2025 para o começo de 2026, de 2 bilhões da nossa dívida líquida, mas está dentro da meta. Aí nós temos dois fatores aqui, ou é uma gestão muito agressiva e confia no que está fazendo, ou é uma gestão muito irresponsável. Porque uma dívida, para quem recebeu os dividendos, é maravilhoso, é um dividendo gordo que ela pagou e muito. Porém, nós temos aqui também essa dívida que é também um dos calcanhares de Aquiles da Vale. De poucos meses para outros meses, ela teve um aumento de 2 bilhões da sua dívida líquida. E tudo isso aqui nós sabemos que é influenciado o quê? Pelo fluxo de caixa livre abaixo também do esperado, que foi de 44% abaixo do esperado, que foi de 813 milhões. O pagamento da dívida líquida sai sempre onde? Do fluxo de caixa livre, porque depois que ela paga todas as dívidas, as operações, custo, manutenção, o fluxo de caixa livre é para amortização de dívida e também o que? Pagamento de dividendos. Então aqui é um calcanhar de Aquiles muito grande. Por quê? Porque ela teve um fluxo de caixa livre e no mesmo período ela pagou 2 bilhões em dividendos, fazendo o quê? Aumentando a sua dívida líquida, porque ela não tinha um caixa recorrente para manter e pagar esses dividendos e continuar com a dívida ali em 15,5, ou seja, ela teve que fazer o quê? Fazer dívidas. E aqui eu fiz questão de colocar os pontos de atenção, cresceu em relação ao mesmo período de 2025, mas decepcionou. EBITDA, já falamos. O custo de caixa, você já sabe, já aprendeu o que é. Ela tinha uma expectativa, ela tinha uma projeção de gastar menos e gastou muito mais por tonelada nesse custo de produção. Fluxo de caixa livre, 44% abaixo da projeção. Dívida líquida expandiu de 0,6, já falamos também. E também temos aqui o guidance em risco, guidance de lucro em risco, projetado pelo BTG de 20 bi para 22 na projeção da Vale. Brumadinho e Samarco consomem cerca de 393 milhões por trimestre. Dividendos extraordinários, como eu já falei, quem entrou pensando em dividendos extraordinários vai embora, vai vender, porque não vê
porque é estratégia, né? O cara entra já pensando em dividendos, estratégia, cada um com sua estratégia. O cara percebe, o investidor percebe que não vai ter esse dividendo extraordinário, ele sai fora. O barato não é o mesmo que boa compra. E o verdadeiro teste será o segundo trimestre de 2026. O resultado sai em agosto, no dia 13 de agosto de 2026. Esses pontos aqui são pontos muito importantes que eu trouxe para você, são números reais. Eu poderia muito, como eu sempre falo, ficar lendo lá o relatório do primeiro trimestre de 2026, números que vão dar um nó na tua cabeça, mas eu trago o quê? Números que vão o quê? Fazer você ter uma tomada de decisão mais consciente em relação à tua carteira. Se você tem a Vale, a partir desse vídeo você vai ter uma percepção melhor. Se é momento de entrar, se é momento de sair, se é momento de vender 50%, não sei. Qual que é a tua estratégia? Então, a partir desses números aqui, você consegue ter uma percepção melhor. Lembrando que aqui não é uma recomendação de investimentos e são dados com base nos relatórios liberados no dia 28/4, no mês passado. Através desses vídeos aqui, através dessas apresentações que eu faço, fica muito mais fácil, não fica? Eu trago números reais, números que realmente importam, influenciam e te dão uma percepção. Você agora pega esses números e faz o que você bem entender. Você já sabe os calcanhares de Aquiles, você já sabe que mesmo a Vale performando muito bem em relação ao mesmo período do ano passado, o valor da ação caiu devido aqui à expectativa versus o projetado. Quando uma empresa projeta um guidance tal, quando um guidance é tal, quando uma projeção é tal e essa projeção fica abaixo, geralmente o mercado fica receoso e vai embora. E a empresa sofre porque perde o valor da sua ação. Para muitos, nesses momentos é a oportunidade para aportar mais, baixar preço médio. Gostou do vídeo? Inscreva-se no nosso canal, comenta aqui embaixo, deixe seu comentário aqui o que você espera nos próximos trimestres, se ela vai cair mais, se ela vai melhorar, se os resultados vão ser melhores ou vai ser um ano difícil para a Vale. Comenta aqui embaixo, ajuda o nosso canal. Quando você comenta, se inscreve, curte, o YouTube oferece esse vídeo para mais pessoas e ajuda nós a continuar esse trabalho aqui, que é trazer informação séria, sem enrolação para você tomar a melhor decisão nos seus investimentos, porque afinal de contas o seu dinheiro é tempo, é muito tempo. Então, se gostou desse vídeo, inscreva-se e nos ajude para a gente continuar trazendo mais conteúdo riquíssimo, com informação séria e sucinta para você tomar a melhor decisão nos seus investimentos, ok? Não esqueça, no mundo dos investimentos faça boas escolhas, fica com Deus, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Fui!